Bora, pessoal, vamos falar de curativo hoje. Gente, vocês têm certeza que precisa mesmo de tudo isso pra gente ganhar um joinha? Eu acho que não precisa disso não. Pessoal, nós só fizemos essa brincadeira porque nós estamos alegres, tá bom? Os vídeos estão sendo acessados e hoje nós vamos falar deles, dos curativos, das lesões por pressão, e espero que vocês gostem dessa aula. Deixem um joinha pra gente, desde já, e também se inscrevam no canal. Isso é fundamental pra gente, fazer esse canal crescer e trazer novidades para vocês. Eu quero começar falando então, sem a gente perder mais tempo, o que é necessário para uma ferida cicatrizar? O que é necessário, né? Quais são os fatores necessários num curativo para que uma ferida venha cicatrizar? Então eu quero que você guarde o tempo todo com você essas três coisas: limpeza, umidade e calor. Limpeza, umidade e calor. Isso mesmo. É isso que vai favorecer o curativo a cicatrizar a ferida. Também quero lembrar vocês que a anatomia da pele é epiderme, derme e hipoderme. São as três camadas. A nossa pele, ela é responsável por 70% da nossa imunidade. Então você imagina uma pessoa cheia de feridas. Ela está muito suscetível a infecções. Então é por isso que fazemos os curativos, para proporcionar conforto aos pacientes, para evitar infecções e etc. E muitas outras complicações. Estarei mostrando para vocês hoje a classificação de cada tecido. Estarei falando também sobre qual fármaco utilizar em cada tecido e vamos lá. Vamos falar. Vamos mostrar a lesão por pressão. Então, pessoal, aqui nós criamos uma lesão por pressão artificial. Lesão por pressão, úlcera por pressão, na verdade são as mesmas coisas. Só mudou a nomenclatura, mas continua sendo a mesma coisa. Mas enfim, ó, vamos lá. Então, o tecido que eu tenho, esse tecido que vocês estão vendo contornar a ferida, é chamado epitelização. Então esse tecido, ele é a favor da cicatrização. Na verdade, é ele que cicatriza a ferida. O segundo tecido que nós temos aqui, esse tecido vermelho, esse tecido é chamado tecido de granulação. Ele também é a favor da cicatrização. Ele trabalha em conjunto com o tecido de epitelização. Esse tecido de granulação, o que ele faz? Ele faz todo o preenchimento. Ele faz todo o preenchimento da ferida. Agora, já o terceiro tecido, que é esse tecido amarelado, é chamado esfacelo. Lembrando a todos que o esfacelo, ele já é uma necrose. Ele é um tecido rico em fibrina, em colágeno, em leucócitos. Ele é um tecido que ele é um tipo de tecido que ele favorece o depósito de micro-organismos. Então ele é um tecido que ele é contra, ele é um tecido chamado desvitalizado. O quarto tecido, que é esse tecido escuro, né, preto, ele é o chamado necrose coagulada. Esse tecido, ele já é morto, então esse que não é a favor mesmo da cicatrização, ele também é chamado tecido desvitalizado. Então a gente percebe, né, que numa lesão por pressão, nós temos 50% dos tecidos a favor e 50% dos tecidos contra essa cicatrização. Eu estarei aqui mostrando para vocês um pouquinho da técnica de fazer curativo, dizendo qual fármaco utilizar em cada um desses tecidos. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que algumas curiosidades, né, a respeito de como fazer um curativo. Primeira coisa, né, uma pergunta que surge muito dos alunos, né? Pode-se lavar uma ferida com água corrente? Sim ou não? Pessoal, sim. Pessoal, água corrente é o principal solvente do planeta Terra. Então podemos sim. Tanto é que quando o recém-nascido nasce, né, o primeiro banho dele tem que ser com água corrente. Então água corrente é água corrente. Pode sim lavar essa ferida com água corrente, de preferência morna, né? Por que isso? Vocês lembram que eu falei que tem três coisas que fazem uma ferida cicatrizar? Limpeza, umidade e calor? Então, de preferência, uma água morna e um sabão neutro também. Então, beleza. Uma outra coisa também, né?
Com que, muitas das vezes, né, o profissional ele acaba não tendo no hospital, diante de um paciente acamado, ele acaba não tendo ali uma água corrente para lavar essa ferida. Portanto, quando for assim, é só soro fisiológico. Soro fisiológico 0,9%. Não tem água corrente, soro fisiológico 0,9%. Em 100% das feridas. É o meio mais seguro de se limpar uma ferida, é com soro. Pessoal, outra coisa também. De preferência, quando vocês forem fazer um curativo, façam com luva estéril. De preferência com luva estéril. A intenção, né, de você fazer um curativo é o quanto mais limpo ele ficar, quanto mais você seguir uma técnica séptica, é melhor. Né? Quando a gente fala assim, nossa, mas por que vai fazer um curativo com luva estéril se a água morna não é estéril, se a água do chuveiro não é estéril? Bom, na verdade, muitos dos fármacos que nós iremos utilizar nos curativos também não são estéreis, né? Um exemplo deles é o Dersane. O Dersane não é estéril. Então, mas de preferência, uma luva estéril é interessante, principalmente no setor muito contaminado, como clínica médica e UTI. Lembrando a todos que todo o hospital é colonizado. O hospital ele é colonizado do primeiro ao último andar. Todos os setores são colonizados por bactérias, mas existem os setores que são mais, né? Como UTI, por exemplo. Então, gente, vamos falar agora sobre a técnica de como fazer esse curativo. Pessoal, então, essa luva, ela não é estéril, ela é de procedimento, tá? Mas eu quero que vocês imaginem que ela é uma luva estéril, né? Como eu disse, de preferência, deve ser feito com luva estéril. Então vamos lá, né? Vamos limpar essa ferida com soro. Eu tô falando assim, mas na verdade eu não vou limpar, né? Porque isso aqui é tinta, na verdade, né? Se eu mexer aqui vai virar uma lama danada, vai virar uma meleca. Mas é só para a gente ter ideia, né, de como se limpa essa ferida. As feridas, elas devem ser limpas do mais limpo para o mais sujo, né? Então, qual que é a parte mais limpa dessa ferida? São as bordas, é o tecido de granulação, o tecido de epitelização. Então, se eu começar a limpar essa ferida da necrose, do esfacelo e depois vir para os tecidos limpos, passa a ser errado. Eu não estou fazendo uma técnica, eu não estou obedecendo a técnica. Então, o que acontece? É do mais limpo para o mais sujo. Eu irei pegar esse tecido de granulação, lembrando que a gente também não pode roçar ele, senão a gente agride ele. A gente quebra o mecanismo de cicatrização. Então, eu não posso roçar. A única coisa que eu irei fazer é molhar com soro, a gaze, somente dar umas encostadinhas nele. Eu só irei encostar, depois vou trocando de gaze, né? Vou sempre pegando uma gaze limpa com soro. Enfim, eu vou limpar ele todo. Eu vou limpar todo esse tecido. Depois disso, pessoal, aí sim, aí também, eu pego uma gaze com soro e vou limpar a área mais suja. Nessa parte eu já posso roçar. Esse tecido amarelado, esse tecido necrosado, preto, eu já posso passar a roçar, posso limpá-lo bem. E é assim que faz a limpeza da ferida, do mais limpo para o mais sujo. Após isso, pessoal, né? Agora nós iremos falar um pouquinho dos fármacos. Quais fármacos eu posso utilizar no tecido de granulação e no tecido de epitelização? Bom, nós podemos usar o AGE, por exemplo, né? O chamado Dersane, que é esse produto aqui. Ele é uma das opções. Nós podemos utilizar também óleo mineral, isso mesmo, óleo mineral. Óleo mineral, ele também é bom para esse tipo de tecido. Podemos usar vaselina também, ok? Então são os principais fármacos, né, que cabem a gente usar nesses dois tecidos. Já nos tecidos necrosados, esfacelo e necrose, nesses dois tecidos é interessante eu utilizar, por exemplo, uma colagenase, né? Até mesmo um hidrogel, são tecidos que são desbridantes, né? Então eles são bons para quebrar esse tecido morto. E também, né, a nossa chamada papaina 10%. A papaina 10% também é interessante. A papaya que vem do mamão, ela é ótima para quebrar esses tecidos desvitalizados, né?
para quebrar. Eu vou me referir dessa maneira mesmo. E eu também já quero falar também sobre desbridamento, né? É interessante eu falar sobre isso para vocês. Quem pode desbridar uma ferida? Vocês, auxiliares e técnicos de enfermagem, eu não recomendo fazer isso. Eu não recomendo. Por quê? Eu não recomendo vocês fazerem isso porque vocês não podem dar continuidade no procedimento. Só lembrando a vocês que debaixo desses tecidos são locais altamente vascularizados. São várias veias, vários vasos que passam por aí. A partir do momento que você pegar um bisturi e inventar de tirar essa casca, cortar essa casca fora, ou seja, né, fazer o desbridamento, se você acertar um vaso, o paciente começar a sangrar sem parar, você pode se complicar, né? Você não tem competência, você passa a ser uma pessoa imperita para fazer isso. Você não é especialista para fazer isso. Então vai a dica aí já para vocês, pessoal. Quem pode fazer isso, esse desbridamento? Enfermeiro e médico. Eles podem fazer. Mas você, enquanto auxiliar e técnico de enfermagem, eu não recomendo que você faça isso. Não arrisque. Pessoal, falando um pouquinho também da colagenase, né, ela que é um desbridante, eu quero só dar uma dica bem legal para vocês quando vocês forem utilizar colagenase no curativo. A colagenase, ela tem assim uma textura bem cebosa. Então é interessante você pegar uma espátula, esparramar bem essa colagenase, você esparramar bem sobre a gaze. Após isso, você colocar nessa ferida, né, somente na parte onde tem a necrose, e você, por trás dessa ferida, você pegar e irrigar. Eu vou até jogar um pouquinho de soro aqui. Você irrigar essa ferida com bastante soro para garantir uma umidade, né? E depois você vai pegar, você vai fechar toda essa ferida com a gaze seca, até mesmo para a fixação pegar, até mesmo para ficar bem fixa. Então é necessário colocar uma gaze seca por trás para aí sim você ir fixando esse curativo com micropore ou esparadrapo. Também quero dizer para vocês que, embora você venha sempre obedecer limpeza, umidade e calor, para uma ferida cicatrizar depende das condições de saúde desse paciente. Pessoal, e para fechar falando sobre esse assunto, quero dizer para vocês que para uma ferida cicatrizar, fora limpeza, umidade e calor, que vai ser oferecido pelo curativo, pela técnica, também vai depender das condições de saúde desse paciente. Um exemplo, se o paciente tem anemia, não vai cicatrizar tão bem essa ferida, uma vez que a hemoglobina ela é responsável por transportar oxigênio. Então, depende da oxigenação também das células. Uma outra condição também, que não é muito a favor de uma cicatrização de uma ferida, é a diabetes. Todos nós sabemos que o paciente que tem diabetes, ele tem uma circulação não muito boa. Não é muito bacana a circulação sanguínea de um paciente com diabetes. Até por isso é que ocorre o retardamento na cicatrização dessas feridas. Espero que tenham gostado dessa aula. Fique com Deus, um abraço a todos. Te extraño más que nunca.